Olá, queridos amigos telespectadores da Rede Século XXI. Que alegria nesse momento a gente se encontrar aqui na TV para que a gente possa comentar e conversar sobre catequese e história da igreja. Hoje o programa Eclésia, para quem está acostumado a assistir toda semana, nós estamos um pouco mais cedo, né? Lembrando que toda terça-feira o programa é ao vivo. Temos reprise também do programa aos domingos, 9h30 da noite. Mas hoje, terça-feira, dia 10, o programa excepcionalmente está entrando meia hora mais cedo, pois nós teremos logo mais, a partir das 9 da noite, a premiação técnica do Troféu Louvemos, né? O Troféu Louvemos o Senhor, que já há alguns anos temos aqui tradição, o maior prêmio nacional da música católica. Estaremos hoje exibindo então a primeira parte aqui na Rede Século XXI. A partir das 9 da noite é a premiação técnica, aquela parte onde vai dedicar, então, homenagear os artistas que trabalharam nas gravações, os bastidores, os músicos. O principal objetivo da premiação técnica é hoje, mas olha, vai ser muito legal, você não pode perder, viu? A apresentação da Nanda e também do Davidson Silva, logo mais às 9 da noite. E na semana que vem, dia 18, quarta-feira, a premiação principal do Troféu Louvemos, a noite de gala do Troféu Louvemos, dia 18, quarta-feira. Então a primeira parte, você não pode perder, daqui a pouco. Esse é o motivo, então, que estamos começando o nosso programa hoje, um pouco mais cedo. Mas, Padre Guido, mesmo um pouquinho mais cedo, estou vendo que o senhor está bem disposto aí para a gente, que a gente possa fazer mais um bom programa na noite de hoje. Sem dúvida, né? Boa noite, Érico. Boa noite, prezados amigos telespectadores. Nosso grande abraço fraterno, mais uma vez, chegando nas vossas casas. Meu abraço especial hoje é o Padre Reginaldo, que é formador dos seminaristas, rogacionistas do Seminário João 23, né, de Bauru, São Paulo, que está ligado no nosso programa, como também quero chegar perto de todas as irmãs concepcionistas franciscanas, especialmente do Mosteiro de Piratininga, que também acompanham os nossos programas. Uma boa noite, desejando muita paz e serenidade para a vossa querida comunidade. Legal, muitas casas religiosas espalhadas pelo Brasil mandam para a gente aqui e-mails, a gente fica agradecido mesmo pela audiência de vocês. Aliás, uma dessas comunidades religiosas, né, Padre Guido, inclusive, mandou para a gente alguns livros para que a gente possa fazer o sorteio para os nossos amigos telespectadores. Vamos botar na tela aí, por favor, os livros que vamos sortear hoje. Eu disse por sortearemos 2 exemplares desse livro aí, chamado A Inexplicável Merlone, que é justamente um livro sobre a vida de Clélia Merlone, serva de Deus. Está em processo, né, Padre Guido, de beatificação, que ela é a fundadora das Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus. Então, essas nossas amigas religiosas da Congregação Apóstola do Sagrado Coração de Jesus mandaram para a gente esses 2 livros. Vamos sortear 2 hoje. É a capa e a contracapa desse livro. É A Inexplicável Merlone, que conta a história de Clélia Merlone, né, Padre Guido? Sim, fundadora desta congregação que atua em vários países do mundo, inclusive aqui no Brasil. Inclusive, toda manhã, bem cedinho, lá pelas 6 horas, eu celebro a Santa Missa para a comunidade destas religiosas que administram um grande colégio, o Colégio São José, da cidade de Bauru. Legal, Padre Guido. Bom, para ganhar um desses 2 livros, é só escrever para a gente, dizer, olha, quero participar do sorteio. Pode fazer qualquer comentário sobre o programa Eclésia. A gente recebe aqui toda semana vários e-mails carinhosos, mensagens carinhosas dos nossos amigos telespectadores. Pode comentar sobre o tema que a gente está conversando aqui. E quando a pergunta não é do tema, as perguntas que chegam por e-mail, que não são relacionadas ao tema da noite, o Padre Guido responde durante a semana. Os e-mails, então, que chegam aqui durante a nossa conversa, que não é possível responder aqui durante o programa ao vivo, durante a semana o Padre Guido responde por e-mail, tá certo? Não deixa de mandar. Lembrando que vale para participar do sorteio também participações via WhatsApp ou quem liga para cá e conversa com as nossas atendentes. Qualquer uma dessas possibilidades, no final do programa faremos o sorteio desses 2 livros então. O tema que conversaremos na noite de hoje, como nós havíamos adiantado já nas nossas últimas conversas, falaremos sobre a Carta aos Hebreus, né? Essa carta da Bíblia. Será que o nome correto seria carta mesmo? O Padre Guido vai explicar para a gente. Quem será que escreveu essa carta aos Hebreus, né? Tem conteúdo interessantíssimo dentro dessa carta. É uma carta rica. Olha, o assunto é tão extenso e tão profundo e dá tão bons desdobramentos que eu acho que vai ficar até pequeno a gente conversar tudo isso num programa só. Mas vamos fazer o possível para que a gente entre nesse assunto. Lembrando que o Padre Guido Motinelli é doutor em Bíblia, né? O Padre Guido estudou profundamente as Sagradas Escrituras, é doutor em Bíblia e é uma pessoa indicadíssima para falar sobre esse assunto para a gente. Padre Guido, vamos do começo. Eu acabei de dizer aqui que será que
Quem será que escreveu essa carta, né? Será que foi São Paulo? Porque São Paulo escreveu tantas cartas na Bíblia. Queria que o senhor começasse para a gente falando quem é o autor da carta aos Hebreus, Exato. quando e onde ela foi escrita, Padre Guido? Olha, prezados amigos, esta carta não tem assinatura de ninguém. Há pessoas que, inclusive nos primeiros séculos, que achavam que fosse uma das tantas cartas de São Paulo. Na Bíblia nós temos hoje 13 cartas de autoria de São Paulo assinadas por ele. Ao passo que esta carta aos Hebreus, até a palavra carta não seria a palavra mais apropriada. Certo. Porque trata-se, na verdade, de um sermão, né, de uma homilia, de uma catequese endereçada aos Hebreus, e repito, que não foi assinada por ninguém. Se chamassem, ao invés de carta, sermão aos Hebreus, sim, caberia bem. Seria mais indicado, sim. Está escrito na língua grega e parece que foi traduzida do hebraico. Certo. Pela maneira como está composta. Onde é que foi composta esta carta? Não temos nenhuma orientação. Somente temos um pormenor no capítulo 13, no versículo 24, entre aspas, são 13 capítulos que formam esta carta ou este sermão. Não é tão extenso assim, só 13 capítulos. Exato. Né? Só que no capítulo 13 tem uma frase que diz: recebam saudações de nós que estamos na Itália. Portanto, dá de pensar que foi composta na Itália. É endereçada aos hebreus, com várias finalidades. Isto é, em primeiro lugar, alimentar a fé dos hebreus que haviam se convertido para o cristianismo. Só para ficar bem claro, toda vez que a gente fizer referência aos hebreus, estamos falando dos judeus. Dos judeus, assim. Certo. Conhecida com uma extensão maior dos judeus, né? Digamos assim, talvez quando você fala de judeu é porque até 70 anos atrás tivemos um momento na história tristemente famoso, né? Da perseguição e do famoso Holocausto de 6 milhões de judeus. Aliás, esse assunto do nazismo a gente já tratou diversas vezes no programa, mas quero lembrar que na série de matérias que exibiremos em breve aqui no programa Eclésia, pois gravamos uma série de matérias na Polônia e também na Itália, gravamos inclusive sobre esse assunto. Eu e o Padre Guido fomos lá em Auschwitz, em Birkenau, gravamos lá dentro do campo de concentração nazista. Essa série de matérias que fizemos na Polônia, onde vai entrar o assunto do nazismo, tudo mais, você não perca nas próximas edições do programa Eclésia, que em breve a gente vai exibir esse material. Só abrindo um parênteses aqui, Padre Guido. Mas hebreus e judeus, sim, mesma coisa. Exato, podemos considerar como uma grande família, né? Certo. Agora, gente, por que esta carta, esta categoria de pessoas? Os hebreus já existiam na época de Jesus. Certo. Aliás, Jesus os enfrentou várias vezes, querendo apresentar quem ele era na verdade e procurando modificar o estilo de vida destas pessoas que aparentemente, digamos assim, pareciam pessoas perfeitas, santas, honestas, observantes da lei de Moisés, etc. Só que Jesus olhava na vida íntima deles e enfrentou muitos contrastes. Na prática, Jesus nasceu numa família de tradição judia, né? Perfeito, e tudo, inclusive nasceu na Judeia, né? Na cidade de Belém, e compartilhando o estilo de vida daquelas pessoas. Certo. Só que havia, porém, um pormenor muito importante. Jesus, penetrando na vida destas pessoas, chamava a atenção, inclusive, por 4 ou 5 vezes encontramos no Evangelho uma palavra muito forte: hipócrita. Jesus, diante de discussões com estas pessoas, chama deles de hipócritas, porque o que eles praticavam não batia com a lei e a finalidade da lei de Deus. Certo. Era somente para serem elogiados, receber salve de palmas, digamos assim, todo mundo falando muito bem deles, mas olha aquele dia que Jesus se encontrou com um grupo deles, que lhe apresentaram aquela mulher em flagrante adultério,
E Jesus disse, olha, quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra para matá-la, como falava a lei de Moisés. E sabemos pelo Evangelho o que aconteceu. Todo mundo se mandou. E Jesus ficou sozinho e mandou embora aquela mulher dizendo, de hoje em diante procure não pecar mais. Bom, a tradição judaica, né, o povo da antiga aliança, é claro que nós respeitamos, é muito comum a gente encontrar os católicos chamando inclusive de irmão mais velho, né, nossos irmãos mais velhos, os irmãos da antiga aliança. Acontece que quando o Messias se encarnou, né, a encarnação do Verbo, Jesus nasceu aqui na Terra, passou sua vida pública, morreu, ressuscitou, etc., para uma grande parte daquelas pessoas dessa tradição judaica, não aceitou que Jesus seria o Messias. E essas pessoas que até hoje não aceitaram ele como Messias, continuam vivendo lá na tradição judaica, né, Padre Guido? Perfeito. Para eles, Jesus foi um grande santo que veio no mundo, mas não tem nada de divindade. Inclusive, até hoje, ele que na cidade de Jerusalém, tem uma parte dos muros de Jerusalém onde foi colocado como uma grande pedra, porque conforme as ideias deles, é para aí que vai entrar um dia o Redentor. Quer dizer, eles ainda estão aguardando, né? Estão aguardando ainda. Respeitamos, é claro, respeitamos aqui o diálogo, inclusive, é muito bom entre os cristãos e os judeus. Mas é claro que na época de Jesus encontrou alguns grupos complicados, como o Padre Guido estava dizendo, vivendo uma religião de aparência e tudo mais, mas isso não é novidade para ninguém, está lá no Evangelho. Sim. Mas só recapitulando então, essa carta aos Hebreus, que não é de São Paulo, né? Como já está respondida aí a pergunta, durante algum tempo, até alguns séculos, se admitiu que a carta poderia ser de Paulo, mas estudando profundamente, eu falava, olha, acho que não tem nexo aqui, não deve ser de Paulo, né, Padre Guido, por aí? Há passagens que daria de pensar um pouquinho no estilo de Paulo. Certo. Há outras não, certo? Inclusive até o período, quando é que foi escrita esta carta, certo? Porque tudo diz que foi escrita após a morte de Paulo. Certo. Paulo morreu mais ou menos pelo ano 60. 60, 62. Certo. Sim. E esta carta, tudo diz que foi escrita pelo ano de 70. Mais ou menos 10 anos depois, então, Exato. da morte de Paulo. Pode ter sido um discípulo de Paulo, isto aqui sim. Certo. Que talvez quis acompanhar e imitar até o estilo do seu mestre. Porém, repito, não tem a assinatura. Mas é uma carta que a igreja, após uma análise muito profunda, achou que foi divinamente inspirada e a encaixou exatamente no lugar certo na Bíblia. Portanto, na Bíblia, no Novo Testamento, após as cartas de Paulo, nós temos esta carta aos Hebreus. Então, escrito mais ou menos pelo ano 70, provavelmente na Itália, Sim. como indica um pequeno trecho, um trechinho ali da própria carta aos Hebreus, direcionada, então, justamente a esses judeus. Exatamente, este pormenor que você está dizendo, no capítulo 3, isto é, no último capítulo, como São Paulo costumava mandar saudações, esta carta termina com saudações. Por isso que dá de pensar que talvez foi um discípulo de Paulo o autor desta carta. Mas oficialmente é um autor desconhecido, né, Padre? Desconhecido, sim. E essa preocupação com os judeus, na verdade, era com os judeus que não tinham aceitado o Messias, portanto continuavam judeus, ou com os judeus que teriam se convertido ao cristianismo? Ok. Bela essa sua pergunta, Eric. Estava acontecendo o seguinte: os apóstolos estavam viajando constantemente anunciando o Evangelho. E muitos hebreus que se converteram, aceitaram o batismo, mas de repente, digamos assim, o apóstolo viajava. Eles ficavam um pouco desorientados. Não esqueçamos que os apóstolos, por mais de 30 anos, foram para cá e para lá, sem ter nenhum documento nas mãos. Inclusive, nem Jesus assinou nenhum documento. Sim. Foi primeiro São Paulo, vejam só, após a sua extraordinária conversão, que passando de cidade em cidade começou a mandar algumas cartas. E somente lá pelo ano 60 ou 61 apareceu o primeiro evangelho, escrito inclusive por Marcos, que nunca viu Jesus, mas Marcos escreveu
conforme as pessoas falavam, procurando não escrever nada de errado, e sem saber que o texto de Marcos se tornaria o texto base para Mateus. Mateus, sim, foi testemunho ocular e acompanhou Jesus, e Mateus escreveu o seu grande, belíssimo evangelho de 28 capítulos. Só recapitulando então, para ficar bem claro. Ok, aconteceu todos os fatos que estão narrados no Evangelho, que estão lá narrados no Evangelho, e Jesus morreu, ressuscitou, e a igreja primitiva começou a sua missão. Não tinha, propriamente dito, o que nós conhecemos como Bíblia hoje, pois parte da Bíblia, praticamente o Novo Testamento inteiro, ainda seria escrito, né? Então, a tradição oral é muito importante, né, Padre, nesse momento. Aliás, é um dos pilares da fé católica. A Bíblia, a tradição oral e o magistério da igreja são os documentos oficiais. Até a primeira carta de São Paulo ser escrito, a única fonte de conhecimento e que passava de um para o outro era a tradição oral, né? Perfeito. E este é o ponto de divergência que nós temos com os protestantes, que defendem só o que está escrito. Ao passo, repito, que por mais de 30 anos, os apóstolos só anunciavam o Evangelho de uma maneira verbal, sem ter nada de escrito. Certo. O São Paulo merece um monumento, digamos assim, pela capacidade e intuição extraordinária que ele teve de colocar por escrito determinadas expressões da catequese e mandá-lo como cartas que eram lidas nas reuniões nas várias cidades. Então, só recapitulando, por volta dos anos 30, mais ou menos, da era cristã, começaram a ser escritas as cartas de Paulo, né, Padre Guido? Sim. Aí depois, mais ou menos, por volta do ano 60, por aí, apareceram os primeiros evangelhos. É que está ao contrário hoje, a gente encontra essa ordem ao contrário. Né? Na verdade, sim, não é contradição, mas na estrutura... É contrário apenas na ordem ali que se apresenta. Da Bíblia, isso, exato, nós temos os evangelhos, os Atos dos Apóstolos e as cartas. Mas cronologicamente vieram primeiro as cartas, depois os evangelhos e, enfim, os Atos dos Apóstolos. A carta que estamos estudando hoje aqui no programa Eclésia, a Carta aos Hebreus, que poderia ser chamada de Sermão aos Hebreus, como o Padre Guido disse, foi escrita mais ou menos por volta do ano 70. E essa é uma das razões que faz a igreja acreditar que não tenha sido Paulo que a escreveu, pois Paulo morreu por volta dos anos 60. E o último livro da Bíblia, Apocalipse, já com São João velhinho, lá por volta do ano... 97, 98. Chegando no ano 100. Sim, exato. Olha, é bom saber que a Bíblia, dividida no Antigo e Novo Testamento, não há uma divisão proporcional. No Antigo Testamento temos a história, digamos assim, de 1.800 anos, ao passo que no Novo Testamento, praticamente 100 anos só. 99, 100 anos. Ô, Padre Guido, e sobre a carta dos Hebreus, a carta aos Hebreus especificamente, em que momento da história ela foi admitida como divinamente inspirada? Em que momento ela foi aceita entre a lista dos livros canônicos? Sim, tudo diz que foi exatamente no começo do quarto século. Certo. Quando a igreja, diante deste documento importantíssimo, que é uma verdadeira catequese, logo vou explicar os grandes 4 pontos do conteúdo desta carta, achou que estava na frente mesmo de um conteúdo divinamente inspirado e anexou na Bíblia. Já que é o início do quarto século, perto ali do Edito de Milão, que foi aquele momento que Constantino deu a chamada Paz de Constantino, baixou a perseguição, né, Padre Guido? Sim, foram os 2 momentos grandes históricos. No ano 313, com a liberdade de culto proclamada por Constantino, e depois, no ano 380, no Edito de Milão, que deu praticamente o reconhecimento oficial da religião cristã como religião oficial do Império Romano. Quem assiste o programa Eclésia não pode confundir, hein? Inclusive, na mídia, ultimamente, teve uma informação bem distorcida sobre isso. A Paz de Constantino, comecinho do século IV, 313. Sim. Mas a religião oficial do Império só veio com o imperador Teodósio. Lá por volta do ano 380. Sim. Tá bom? Não vamos confundir isso, tá bom, gente? Vamos para o intervalo. Logo depois, na volta do intervalo, o Padre Guido vai começar a explicar para a gente as 4 bases, os 4 pilares, né, de conteúdo que a gente encontra então na carta aos Hebreus. Não sai daí, a gente volta já já.